Essa é a carta número 1. Eu sempre observei os outros, gostava mais de olhar do que participar. Me achava louco, tinha dificuldade de enturmar, me encontrar, não gostava dos assuntos, eu não me via nos outros. Na escola geral era extrovertido, via gente brincando, correndo, sempre se divertindo. Eu queria muito fazer parte disso, mas não sabia como. Sempre tive bloqueio em ter amigos, tinha dificuldade de expressar o que eu pensava, de agir naturalmente, de fazer brincadeira. Sempre ficava vigilante com meu comportamento, raramente eu levantava da cadeira. Me sentia um animal encurralado na sala, daqueles que tem medo, mas não fala. Lembro da dor de sempre ser a piada do garoto popular pra menina bonita dar risada. O professor dizia, relaxa, é só brincadeira, todo mundo é amigo, então não se estressa. Se todo mundo é amigo igual cê diz, por que que eles me tratam como algo que não presta? Porque o adolescente tem que ser tão tribal, usar a violência pra se sentir maior. Perdi a conta de quantas vezes eu apanhei pros meninos da sala, senti o ego um pouco melhor. Da quarta série até a oitava série eu sempre me perguntava se eu tinha alguma doença, porque eu passei menos tempo falando com gente da minha idade do que refletindo dentro da minha cabeça. Sentia que ninguém ligava pra minha presença, só falavam de mim na hora da piada. A pior parte nem era a risada, era quando isso passava e voltava a indiferença. Em casa o clima sempre tava tenso, minha mãe limpava, cozinhava e trabalhava em excesso. Meu pai era um homem difícil, ou tava estressado no trabalho ou bêbado no recesso. Eu não tinha amigos, não podia falar com meus pais, isso alimentou minha agonia. Rodeado de pessoas, porém me sentindo só. Eu juro, a solidão é uma péssima companhia. Lembro desse dia, 28 de março de 2009, meu 13º aniversário. Convidei todo mundo da minha sala. Meu pai comprou refri, minha mãe comprou salgado, marcado pras 2 da tarde. Minha mãe alugou mesa, cadeira e eu tava com receio. O que eu mais temia aconteceu. O tempo passou, anoiteceu e ninguém veio. Lembro de chorar deitado sozinho no quarto, perguntar pra mãe o que eu tinha feito de errado. Eu nunca maltratei ninguém na vida, por que que toda chance que eles têm eu sempre sou maltratado? Eu passei o dia inteiro tentando entender o que que os outros fazem que eu tenho que fazer, o que que os outros sabem que eu tenho que aprender, por que que eu não consigo ser que nem você? Eu vi o filme de herói na TV e eu percebi que eu era um super-herói. E sabe qual é a parte que dói? Aceitar que invisibilidade era o pior superpoder. Quando o choro parou eu me senti vazio, como se eu não tivesse mais vivo. Isso me agoniou, eu só queria sentir qualquer coisa que trouxesse alívio. Sentei no chão do quarto, tirei a camisa, deitei no chão gelado, tentei sentir a brisa. Do nada meu pulmão ficou pequeno, não tem oxigênio, o que tá acontecendo com a minha vida? Minha mão suando, meu coração palpitando, o olho lacrimejando, minhas pernas tremendo, o corpo com gás duro, uma sensação de tontura, minha mente na tortura, eu achei que tava morrendo. Cheguei no banheiro dos meus pais, eu não sentia nada e ao mesmo tempo sentia tudo. Eu sentei e rezei, mas Deus tava muito ocupado, afinal eu não sou normal igual todo mundo. Em meio ao desespero, já sem pensamento, olhei a pia do banheiro, vi uma gilete usada, não raciocinei, eu tava sem discernimento. Parei e só foquei no lindo brilho da lâmina prateada. Algo me dizia que ali tava minha saída. Encostei a lâmina de lado na pele suada, pressionei até que a dor afastou minha apatia e eu vi escorrer na pia alegria avermelhada. Eu vi escorrer na pia a agonia acumulada, eu vi escorrer na pia a solidão da minha sala, eu vi escorrer na pia o que os alunos falavam, eu vi descer pelo ralo tudo aquilo que eu fugia. Nem foi um corte profundo, mas o sentimento é abissal. Número 3. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. Meus cortes do braço me dizem que a vida que eu levo tá osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. Meus cortes do braço me dizem que a vida que eu levo tá osso. Já não falava com meu pai há um tempo, quando falava era somente sobre o necessário. Ele sempre tava pior, dobrou a cachaça em casa, já adicionou palavras ruins pro seu vocabulário. No 3º ano a escola melhorou um pouco, não tinha amigos, mas fiz alguns colegas. O bullying continuava, só que mais leve. Eu tava um pouco mais feliz, sobrevivendo às cegas. Fiquei sabendo de uma festa de uma mina de outra escola, gente desconhecida, podia ser da hora. Era os 18 dela e a
mais velha e eu tava precisando de umas companhias novas. Sabia que meu pai nunca deixaria, por isso já tinha um tempo que eu mentia. Enquanto ele bebia eu saía pela janela, voltava antes de amanhecer. Ele nunca percebia. No dia da festa me arrumei bonito, jeans, manga comprida pra esconder os cortes. Passei no posto pra comprar uma catu, um maço de Lux Strike, uma garrafa de corote. Entrei na festa, vi uma cena comum, menor embriagado, era só o que não faltava. Muita maconha e geral beijando na boca. De certa forma essa cena sempre me acalmava. Quando via desordem na vida dos outros, achava a minha desordem um pouco mais aceitável. Sentia que eu não era o único fudido, então no meio dos fudidos eu não seria indesejável. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. A falta de amigos dizia que a vida que eu levo era osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. A falta de amigos dizia que a vida que eu levo era osso. Em meio à festa vi uma mina de canto, com um olhar de melancolia, mas tinha certo encanto. Percebi que me encarava como se soubesse que nossa amargura se assemelhava um tanto. Ela era a única menina de manga comprida, eu era o único menino de manga comprida. Quando eu olhei no olho dela foi como se ouvisse sua voz dizendo: eu também odeio a vida. Pra afastar a timidez bebi um pouco, entre trancos e barrancos consegui puxar assunto. Ela era uma pessoa incrível, falava tão pouco, mas dizia muito. Seu nome era Bianca Abrão, filha de pais divorciados pela traição. Também tinha cortes no pulso e forte pulsação. Muita emoção, gerou atração, prendeu minha atenção. Lá pras 3 da matina a festa tava vazia. Convidei a Bia pra beber lá no quintal. Falei que nunca tinha beijado na boca. Ela riu e disse que tinha uma ideia legal. Ela tava fumando me ofereceu um trago. Só aceitei porque a presença dela me anima. Antes já tinha até fumado uns baseado, mas Beck e Bira sempre zoava meu clima. Eu tava feliz, a Bia era nota 10. Finalmente alguém que não tinha preconceito. Tava um dia perfeito e ela perguntou se eu queria me divertir, pois conheci um jeito. Claro que eu respondi que sim. Na mesma hora ela tirou do bolso um ziplock com um pozinho branco, enrolou uma nota e esticou no banco, e disse que se eu experimentasse iria me alegrar um tanto. Aquela cena bugou minha mente. Como assim? Cocaína, droga do diabo e dos doentes. Droga de gente acabada no fundo do poço. Gente sem passado, sem futuro e sem presente. Porém a Bia não era nada disso, bem pelo contrário, parecia muito inteligente. Um belo sorriso eloquente, aparência saudável, ainda era muito atraente. Pera, pausa a história. Nesse momento eu tive um dos piores pensamentos da minha vida. As pessoas que sempre me disseram que cocaína era uma droga horrível foram as mesmas pessoas que me trataram como uma droga horrível, que me fuderam, nunca me deram atenção, carinho, nem nada. A Bia, por outro lado, cheirava cocaína e me tratou super bem. Não me excluiu, não me expulsou, não me agrediu. Caralho, será que eu sempre vi o mundo de cabeça pra baixo? Sempre fiz tudo o que disseram que era certo e deu tudo errado. E se eu fizer o contrário? E se eu fizer o contrário? Naquele momento peguei a nota enrolada, coloquei no nariz e me aproximei do banco. Respirei com toda a força que eu tinha e por um segundo minha mente toda ficou em branco. Foi a melhor sensação de toda a minha vida, nariz ardendo e coração a milhão. Como se eu não tivesse nenhum problema, nenhuma decepção. Aquela foi a primeira vez que eu me senti vivo, afastou minha apatia e toda a depressão. A sensação era igualzinha a se cortar, só que multiplicado por 1 milhão. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. O pau no nariz me dizia que a vida que eu levo era osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. O pau no nariz me dizia que a vida que eu levo era... Naquele momento, minha vida